Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Grande energia durante 32 anos, buscando afirmar sempre o primado em todo o Oriente, fortalecido também pelos laços tradicionais com Roma. 2 ou 3 anos depois, no ano 417, o bispo de Alexandria deu provas de realismo ao sanar a ruptura da comunhão com Constantinopla, que acontecia desde o ano 406, após a deposição de Crisóstomo. Mas o antigo contraste com a sede de Constantinopla voltou a estourar 10 anos depois, quando no ano 428 foi eleito Nestório, monge severo e de prestígio formado em Antioquia. O novo bispo de Constantinopla suscitou logo oposições, pois em sua pregação preferia para Maria o título de Mãe de Cristo Cristotocos, ao invés de Mãe de Deus Theotokos, já então muito querido pela devoção popular. O motivo dessa decisão do bispo Nestório era sua adesão à cristologia da tradição de Antioquia que, para salvaguardar a importância da humanidade de Cristo, acabava afirmando sua separação da divindade. Deste modo, já não era uma autêntica união entre Deus e o homem em Cristo e, portanto, já não podia falar-se de Mãe de Deus. A reação de Cirilo, então máximo expoente da cristologia de Alexandria, que sublinha intensamente a unidade da pessoa de Cristo, foi imediata e se deslocou com todos os meios já a partir do ano 429, entre outras coisas, enviando algumas cartas ao mesmo Nestório. Na segunda carta que Cirilo enviou, em fevereiro de 430, lemos uma clara afirmação do dever dos pastores de preservar a fé do povo de Deus. Este era seu critério, válido também para hoje, e a fé do povo de Deus é expressão da tradição, é garantia da sã doutrina. Escreve estas linhas a Nestório: é necessário expor ao povo de Deus o ensinamento e a interpretação da fé de maneira mais irrepreensível e recordar que quem escandaliza, ainda que fora um só dos pequenos que creem em Cristo, sofrerá um castigo intolerável. Na mesma carta a Nestório, carta que mais tarde, no ano 451, teria sido aprovada pelo Concílio de Calcedonia, quarto concílio ecumênico, Cirilo descreve com clareza sua fé cristológica. São diversas as naturezas que se uniram em uma verdadeira unidade, mas de ambas resultou um só Cristo e Filho, não porque por causa da unidade se tenha eliminado a diferença das naturezas humana e divina, mas porque humanidade e divindade reunidas de forma inefável produziram um único Senhor, Cristo, o Filho de Deus. Isso é importante, e realmente a verdadeira humanidade e a verdadeira divindade se unem em uma só pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, continua dizendo o bispo de Alexandria, professamos um só Cristo e Senhor, não só no sentido de que adoramos o homem junto com o Logos, para não insinuar a ideia da separação dizendo junto, mas no sentido de que adoramos um só, pois seu corpo não é algo alheio ao Logos, com o qual está sentado à destra do Pai. Não estão sentados a seu lado dois filhos, mas um só, unido com a própria carne. Rapidamente, o bispo de Alexandria, graças a agudas alianças,
conseguiu que Nestório fosse condenado repetidamente, por parte da sede romana com uma série de 12 anátemas redigidos por ele mesmo e, finalmente, pelo Concílio de Éfeso, no ano 431, o terceiro concílio ecumênico. A Assembleia, que se desenvolveu com vicissitudes tumultuosas, concluiu com o primeiro grande triunfo da devoção a Maria e com o exílio do bispo de Constantinopla, que não queria reconhecer à Virgem o título de Mãe de Deus, por causa de uma cristologia equivocada, que criava divisão no próprio Cristo. Depois de ter prevalecido deste modo sobre o rival e sua doutrina, Cirilo soube alcançar já no ano 433 uma fórmula teológica de compromisso e de reconciliação com os de Antioquia. E isso também é significativo, por uma parte se dá a clareza da doutrina da fé, mas por outra, a intensa busca da unidade da reconciliação. Nos anos seguintes, ele se dedicou com todos os meios a defender e esclarecer sua posição teológica até a morte, ocorrida em 27 de junho do ano 444. Os escritos de Cirilo, verdadeiramente muito numerosos e difundidos amplamente, inclusive em diferentes traduções latinas e orientais já em sua vida, prova de seu êxito imediato, são de importância primária para a história do cristianismo. São importantes seus comentários a muitos livros do Antigo e do Novo Testamento, entre os quais se destaca todo o Pentateuco, Isaías, os Salmos e os Evangelhos de João e de Lucas. São de grande importância também muitas obras doutrinais, nas quais aparece continuamente a defesa da fé trinitária contra as teses arianas e contra as de Nestório. A base do ensino de Cirilo é a tradição eclesiástica e, em particular, como mencionei, os escritos de Atanásio, seu grande predecessor na sede de Alexandria. Entre os outros escritos de Cirilo, é preciso recordar por último os livros contra Juliano, última grande resposta às polêmicas anticristãs, ditado pelo bispo de Alexandria provavelmente nos últimos anos de vida para refutar a obra contra os galileus, composta muitos anos antes, em 363, pelo imperador que foi chamado de o apóstata, por ter abandonado o cristianismo no qual havia sido educado. A fé cristã é antes de tudo um encontro com Jesus, uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Encíclica Deus Caritas Est de Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, São Cirilo de Alexandria foi uma incansável e firme testemunha, sublinhando sobretudo a unidade, como repete no ano 433, na primeira carta ao bispo Sucenso, um só é o Filho, um só o Senhor Jesus Cristo, seja antes da encarnação ou depois da encarnação. De fato, não se trata de um filho, o Logos, nascido de Deus Pai, e de outro, nascido da Santa Virgem, mas cremos que precisamente aquele que está antes dos tempos nasceu também segundo a carne de uma mulher. Esta afirmação, muito além de seu significado doutrinal, mostra que a fé em Jesus, Logos, nascido do Pai, está também sumamente arraigada na história, pois, como afirma São Cirilo, este mesmo Jesus entrou no tempo com o nascimento de Maria, a Theotokos, e estará sempre conosco, segundo sua promessa, e isso é importante, em Deus é eterno. Nasceu de uma mulher e continua conosco cada dia. Nesta confiança vivemos, nesta confiança encontramos o caminho de nossa vida. São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Rogai por nós. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cartago, na odierna Tunísia, Santa Gudena, mártir, que, por ordem do procônsul Rufino,
torturada 4 vezes com o suplício do cavalete com a dilaceração das unhas, foi também atormentada muito tempo na esquálida aspereza do cárcere e finalmente morta ao fio da espada. Morte no ano 203. Em Córdoba, na Espanha Bética, São Zuelo, mártir. Morte o ano 303. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Sansão, que foi refúgio dos pobres, e segundo a tradição, construiu um hospital por sugestão do imperador Justiniano, que ele tinha curado de uma enfermidade. Morte no ano 560. Em Chinon, na Gália Turonense, território da atual França, São João, presbítero, natural da Bretanha, que, ocultando-se aos olhares dos homens por amor de Deus, viveu numa pequena cela oratório junto da igreja do lugar. Morte no século VI. Em Milão, na Lombardia, região da Itália, Santo Arialdo, diácono e mártir, que se opôs tenazmente aos insensatos procedimentos dos clérigos simoníacos e depravados, e por causa do seu zelo em favor da casa de Deus, foi cruelmente atormentado e morto por 2 clérigos. Morte no ano 1066. Em Corneto, hoje Tarquínia, perto de Bovino, na Apulia, região da Itália, São Bem-vindo de Gúbbio, religioso da Ordem dos Menores, que, trabalhando humildemente no serviço dos pobres, se configurou a Cristo pobre. Morte no ano 1232. Em Nanjing, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, São Tomás Toan, mártir, que, sendo catequista e administrador da missão de Trung Linh, no tempo do imperador Minh Mang sofreu por Cristo inauditos e atrozes suplícios no cárcere, onde finalmente morreu de fome e sede. Morte no ano 1840. No território de Friburgo, na Suíça, a beata Margarida Baes, virgem, que, exercendo em família o ofício de costura, se dedicou totalmente às múltiplas necessidades do próximo, sem descuidar nunca a vida de oração. Morte no ano 1879. Em Molins, na França, a beata Luísa Teresa Montagnac de Chalvance, virgem, que fundou a Pia União das Oblatas do Sagrado Coração de Jesus. Morte no ano 1885. São Cirilo de Alexandria. Também hoje, continuando com nosso caminho seguindo os passos dos padres da Igreja, encontramos uma grande figura, São Cirilo de Alexandria. Ligado à controvérsia cristológica que levou ao Concílio de Éfeso do ano 431, o último representante de importância da tradição alexandrina, Cirilo foi definido mais tarde no Oriente como um custódio da exatidão, que quer dizer custódio da verdadeira fé e inclusive como um celo dos padres. Estas antigas expressões manifestam um dado de fato que é característico de Cirilo, ou seja, a constante referência do bispo de Alexandria aos autores eclesiásticos precedentes, entre estes, sobretudo Atanásio, com o objetivo de mostrar a continuidade da própria teologia com a tradição. Quis integrar-se explicitamente na tradição da Igreja, na qual reconhece a garantia de continuidade com os apóstolos e com o próprio Cristo. Venerado como santo tanto no Oriente como no Ocidente, em 1882 São Cirilo foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII, quem ao mesmo tempo atribuiu o mesmo título a outro importante expoente da patrística grega, São Cirilo de Jerusalém. Revelaram-se assim a atenção e o amor pelas tradições cristãs orientais daquele Papa, que depois quis proclamar também doutor da Igreja São João Damasceno, mostrando que tanto a tradição oriental como a ocidental expressam a doutrina da única Igreja de Cristo. Chegaram-nos poucas notícias sobre a vida de Cirilo antes de sua eleição à importante sede de Alexandria. Sobrinho de Teófilo, que desde o ano 385 como bispo regeu com mão firme e prestígio a diocese de Alexandria, Cirilo nasceu provavelmente nessa mesma cidade egípcia entre o ano 370 e 380. Depois abraçou a vida eclesiástica e recebeu uma boa educação, tanto cultural como teológica. No ano 403 se encontrava em Constantinopla seguindo seu poderoso tio e lá participou do sínodo que depois o bispo da cidade, João, depois conhecido como Crisóstomo, registrando assim o triunfo da sede de Alexandria sobre seu rival tradicional, Constantinopla, onde residia o imperador. Após a morte do seu tio Teófilo, sendo ainda jovem, Cirilo foi eleito no ano 412 como bispo da influente Igreja de Alexandria, governando-a com